Muito bem, então, pessoal, a gente vai começar fazendo a leitura da página 5. Vamos iniciar... Tem mais alguém entrando aqui? Vamos iniciar o nosso terceiro bimestre, né? Essa primeira unidade da nossa nova apostila. Só um pouquinho que agora tem mais alguém entrando. Deixa o prof arrumar aqui. O José e a Camila Oliveira. Muito bem. Então, pessoal, continuando, vamos fazer a leitura. A nossa primeira unidade se chama Entre os Extremos, do Rococó ao Neoclássico. A prof vai começar fazendo a leitura dos objetivos da unidade para vocês e depois a gente vai fazer juntos a leitura do conteúdo, tá? Objetivos da unidade. Obter uma visão geral sobre o Rococó, o neoclassicismo nas artes visuais e o classicismo na música. Entender a arte como uma área relacionada aos conhecimentos humanistas da época. Compreender a função da arte relacionada à valorização dos seres humanos e de suas produções. E reconhecer o aspecto simbólico da arte no Rococó e no neoclassicismo. Estabelecer relações entre os conteúdos históricos e a contemporaneidade. Situar historicamente as manifestações artísticas do Rococó e do neoclassicismo. Aplicar conhecimentos técnicos em produções artísticas. Então, esses são os objetivos dessa nossa nova unidade. E a gente vai iniciar a leitura, então, do conteúdo. Alguém quer iniciar a leitura para a prof? Ali no século XVII. Eu posso. Por favor, Flor. Pode ler os dois parágrafos ali, tá? Uhum. O século XVII foi marcado pelo racionalismo, que pregava o predomínio da razão para conhecer e explicar a realidade, dando grande relevância ao estudo, aos livros e ao conhecimento científico, e por contextos históricos que levaram a monarquia inglesa a viver o fim do absolutismo, no qual os dirigentes contavam com um poder quase sem limites. Na França, em função da grande desigualdade social, da fome e das doenças epidêmicas que levaram milhares de camponeses à morte todos os anos, o antigo regime dava mostras de enfraquecimento. Enriquecidas, a aristocracia e a burguesia se resguardaram da pobreza crescente em um mundo isolado, as cortes reais. O Rococó foi um movimento que representou o desejo das classes mais favorecidas de se agarrarem ao mundo belo e luxuoso, que não duraria muito mais tempo. Muito bem. Deixa eu só aceitar o Adrian aqui, deixa para eu colocar a presença para ele. Então, vamos lá. Continuando, estilo rococó. Alguém quer fazer a leitura? Alguém? Eu leio. Por favor, Flor. Toda essa configuração anteriormente descrita possibilitou o surgimento do Rococó na França, marcando o século XVIII, especialmente o período de reinado dos reis Luís XV e Luís XVI da dinastia Bourbon. Esse estilo representa, nas cenas cotidianas, a busca do prazer, sendo caracterizado por alegorias, excesso de detalhes, representações da vida aristocrata e tons pastel, cores claras e douramento. Então, rococó, de origem francesa, rocaille, esse termo tem por significado conchas, seixos ou pedrinhas que ornamentavam as grutas e as fontes que passaram a ser reproduzidas em decorações, fachadas e cenas retratadas na pintura. Então, além do retrato, né, da pessoa, tinha toda essa paisagem, esse contexto ali em volta. Só um pouquinho que tem mais gente entrando. A Ágata e a Maria Beatriz. Muito bem, então. Vamos dar continuidade. Só finalizando aqui, essa pintura se chama O Balanço e está no Museu de Londres, do artista Fragonard. As cenas idílicas ao ar livre foram marcantes no Rococó. Então, vamos dar continuidade aqui na página 6. As artes decorativas foram um campo privilegiado para essa ornamentação delicada, curvilínea.
Os pisos eram revestidos com elaborados padrões em folha de madeira, a mobília era ricamente marchetada, decorada com estofamento em gobelin. Só um pouquinho, tem gente entrando. E incrustações em marfim e em casco de tartaruga. Roupas, talheres e porcelanas também eram sobrecarregados com desenhos de flores, conchas e folhas. Até o desenho das carruagens trocava as linhas retas por floreios e arabescos, e os cavalos eram ajaezados com plumas imensas e arreios cravejados de pedras preciosas. A arte rococó era tão decorativa e não funcional como a aristocracia que a adotou. Então, deixa eu só colocar a presença aqui para a Elô. A Elô entrou agora também. Muito bem. Continuando. Alguém quer continuar a leitura, apesar de o rococó aqui para prof? Apesar Eu do... posso ler. Por favor. Por favor, Flor. Apesar de o rococó ser muito criticado pelo seu escapismo, a aristocracia se refugiava em seus palácios e jardins enquanto o povo vivia na mais extrema miséria. Muitos estudiosos afirmam que esse estilo foi responsável por celebrar o amor e a família, registrando-a na arte. O rococó teve início na França, sendo bem aceito em Londres, na Alemanha, na Áustria e na Itália. Em Londres, a criação da Real Academia de Pintura, no ano de 1768, contribuiu para a difusão desse estilo artístico. Muito bem. Então, pessoal, depois vocês vão voltar aqui no Conexões da página 6 para fazer a leitura e resposta dessas questões. A gente vai continuar a leitura agora juntos e depois vocês voltam ali para finalizar, no caso, para fazer esse conexões. A gente vai voltar lá para o ponto de partida para responder e para o conexões, tá? Então, vamos aqui agora para a página 7. Deixa eu só... Isso. Aqui na página 7, a prof vai ler para vocês aqui. Obra em foco. Há diversas técnicas de pintura, uma afirmação. Muitas delas adquiriram ao longo do tempo características diferenciadas e ricas. A pintura a pastel, por exemplo, foi utilizada por Leonardo da Vinci durante o século XV. Nos séculos seguintes, foi ganhando maior número de seguidores. Muitos artistas, porém, utilizavam o pastel apenas para realizar os esboços iniciais de suas obras. Foi durante o século XVIII que o pastel passou a ser utilizado com mais frequência na elaboração das obras. Vocês conhecem o giz pastel? Ou lápis pastel, tem também? Sim. Conhecem? O pastel, ele tem tanto uma forma oleosa, né? Tem o pastel oleoso e tem o pastel seco. O pastel oleoso, ele é, como o nome diz, ele é mais oleoso, ele deixa uma textura, assim, diferente, não parece uma pintura a lápis, nada assim, né? Não é lápis, é giz, mas quero dizer, ele deixa uma textura diferente, assim, mais porosa, enfim. E o giz pastel seco, ele é um farelinho, né? E a gente consegue espalhar com o pincel, com o esfuminho, a gente consegue fazer um efeito de sombreamento com ele, dá para apagar, dá para sobrepor uma cor na outra, assim como se a gente estivesse trabalhando com grafite. Então dá para fazer bem esses efeitos de luz e sombra, como a gente faz com grafite. Não que com o oleoso não dá, mas dá um outro aspecto, assim, fica mais parecido com pintura a tinta, o giz oleoso. E o giz seco já lembra mais assim a pintura a lápis. Depois eu vou mandar para vocês no grupo. A prof fez pintura, a tartaruga acho que eu cheguei a levar na escola presencialmente para vocês verem junto aquela vez na pasta. Eu fiz uma tartaruga toda giz pastel seco e também fiz pintura já com giz pastel oleoso. Eu particularmente prefiro o seco por causa da técnica, eu gosto de trabalhar mais a técnica de lápis, né? E o oleoso já puxa mais para tinta, já foge um pouco do que eu estou habituada a trabalhar. Então, eu não tenho a mesma habilidade que eu tive com o outro material. Mas só para dar um exemplo para vocês conhecerem a ferramenta, até porque na nossa atividade de hoje, que eu já vou dar continuidade aqui para ler para vocês, pede para a gente estar fazendo essa pintura com giz, né? O giz comum pode ser, ou o giz pastel, se alguém tiver.
E quem não tiver, daí faz com o que tiver em casa, né? Mas depois eu falo sobre isso, só porque eu comecei a falar do pastel e queria explicar para vocês sobre o material e já dizer, se alguém tiver, ou se alguém gosta muito de desenhar e quiser adquirir a ferramenta, vale a pena. O pastel seco é muito legal de trabalhar, muito mesmo. É mais difícil de encontrar, o oleoso a gente encontra em todas as papelarias, basicamente. O giz pastel mais em lugares específicos de assim, papelarias que vendem mais material de desenho. Mas é uma ferramenta muito, muito legal de se trabalhar. Se alguém tiver a oportunidade de adquirir, vale a pena. O pastel, bem como a popular técnica de Trois Crayons, reunia as vantagens de sugerir linha e cor, desculpa, ao mesmo tempo. Uma vez que muito se debateu o desenho, ou seja, a linha, no final do que soubessem combinar os dois, como Rafael. O uso do pastel pode ser visto como uma resposta a essa questão. As linhas podiam ser estabelecidas, misturadas ou dadas em sombreado, ou seja, não ficava contorno, né? Em que uma única linha se transformava numa área de cor e várias linhas reunidas podiam criar uma mancha ainda mais vibrante do que a anterior. Os artistas escolheram o pastel principalmente para o retrato. Através de traços rápidos e breves, a cor era aplicada para expressar animação, emoção ou mesmo expressão, e assim dar uma aparência de maior vivacidade e naturalidade ao modelo. Então, Trois Crayons, 3 pastéis. Essa técnica caracteriza-se pelo uso de 3 cores de giz, vermelho, preto e branco, que em ação com a tonalidade do papel utilizado, possibilitam a obtenção de inúmeras outras cores e matizes. O francês Antoine Watteau foi grande utilizador da técnica. Linha. De acordo com Laurie Schneider Adams, em sua obra A History of Western Art, linha é o caminho traçado por um ponto móvel. Para o artista, o ponto móvel... Desculpa, gente, minha garganta não tá boa hoje. Para o artista, o ponto móvel é a ponta de qualquer instrumento utilizado para criar uma imagem sobre uma superfície. Observe na obra ao lado um exemplo da utilização da pintura pastel. Eu sou suspeita, né? Eu acho incrível essa técnica. Vocês podem ver esse fundo, assim, fica uma coisa mais fosca, parece. Ele dá um efeito muito legal na pintura. Muitos quadros que eu já fiz com lápis de cor, para pintar o fundo eu utilizo o pastel também. Porque quando a gente pinta, por mais que a gente cuide do papel, às vezes dá umas manchinhas em volta do desenho, né? E como a maioria dos trabalhos faz para vender, e algumas manchas depois elas, até mesmo do lápis de cor, às vezes soltam uns farelinhos e borra em volta, e daí fica difícil para a gente remover depois. Então eu gosto muito de utilizar o pastel para fazer o fundo. Assim como esse fundo aqui da pintura que a gente está observando, ele parece que dá mais vida depois para a obra, porque fica esse fundo assim mais fosco, mais liso, e daí a obra mais trabalhada parece que ela dá mais vida ainda. Desculpa, pessoal. Então vamos aqui para a página 8, que a prof vai ler o fazer artístico aqui para vocês, tá? Não tem muito nada demais aqui. Os materiais que pede para utilizar o giz colorido, papel branco, cinza ou azul, o lápis grafite para você fazer o desenho, pincéis e algodão ou papel toalha. Então, quem tiver giz de cera pode estar utilizando. Eu até estava vendo ontem se tinha alguma forma caseira de fabricar giz por conta da situação, né? Eu sei que a gente não pode ficar saindo e comprando material e tal. Então, eu estava vendo se tinha algum jeito de a gente fabricar o nosso material para vocês poderem fazer de acordo com o que está pedindo aqui na atividade, né? Aí eu vi bastante vídeos no YouTube ensinando a fazer o giz pastel, só que daí precisa ter o giz comum para fazer o giz pastel. Daí muitas às vezes não tem, né, giz de cera em casa. Vocês não são mais crianças, então não é todo mundo que tem giz de cera em casa, né? Mas, se alguém tiver e quiser tentar transformar ele em giz pastel, me chama que eu encaminho um link com o vídeo que eu vi que dá pra gente tentar fazer, tá? E se alguém quiser, de repente que os pais estão trabalhando e querem adquirir o material, então podem estar adquirindo também.
E se não, podem estar fazendo depois a finalização com lápis mesmo, não tem problema, o que importa é fazer, né? Mas a proposta da atividade seria a seguinte, vocês teriam que escolher uma pessoa para vocês retratarem, tá? Vocês vão fazer o retrato de alguém de sua escolha, não precisa ter relação aqui com o rococó, não precisa ser de artistas, pode ser a pessoa de sua escolha, uma pessoa comum, uma pessoa de sua convivência. Selecione as cores necessárias para a produção do retrato e separe o giz. Isso a prof faz em todas as pinturas, com lápis também, né? Antes de começar a pintar, sempre seleciona, deixa separadinho já as cores que você quer, treina, testa num rascunho, num esboço, né? Para ver qual tonalidade chega mais perto da sua referência, que às vezes o lápis engana, né? A gente olha a madeirinha e ele parece ser num tom, e quando a gente pinta, às vezes puxa completamente para outro tom, né? Então é sempre bom testar e deixar as cores separadinhas, já as cores que você vai utilizar. Escolha a posição em que deve ser retratado, se você vai fazer na vertical ou na horizontal, e inicie a pintura. Aqui daí diz, lembre-se de que nesse tipo de técnica as tintas secam em curto espaço de tempo. Aí eu não entendi muito bem porque a gente não vai estar trabalhando com tinta, mas enfim, só para finalizar a leitura para vocês. Então, pessoal, voltando, a gente vai hoje fazer o ponto de partida, desculpa, o ponto de partida da página 4 e o conexões da página 6, tá? Eu vou colocar depois no grupo para vocês lembrarem. Então, para começar, vocês respondam essas questões da página 4 e da página 6, e de atividade a gente vai fazer o fazer artístico da página 8, tá? Eu acredito que vocês consigam fazer tudo hoje. Se precisar de um tempinho ainda na próxima aula para finalizar, a gente pode estar vendo também se houver realmente necessidade, né? Se vocês já tiverem, de repente, com mais trabalhos e coisa e não der tempo, porque eu quero que vocês façam algo com calma, assim, com capricho, não às pressas, né? Então, se precisar, a gente pega um pouquinho do tempo da próxima aula para finalizar, tá? E se eu ver que a maioria já foi mandando, daí na próxima aula a gente já começa direto com um novo conteúdo. Deixa eu só colocar aqui o Ronan, entrou agora. Ô, prof, Oi? é para mandar por e-mail ou por WhatsApp? Por e-mail, Pode mandar pelo e-mail. Agora com o positivo on, eu tenho que ver como que vai ficar certinho, se a gente vai continuar recebendo pelo e-mail, mas eu acredito que sim, essa parte eu acredito que vai continuar como estava agora. E conforme vocês forem fazendo, se surgir dúvidas, se quiserem técnica de sombreamento, auxílio para fazer a pintura, auxílio de cores para misturar, para chegar num tom de pele realista, vocês podem me chamar a qualquer momento, tá? Eu até fiquei contente que já veio um desenho já de cara para a gente fazer, que a gente já estava tempo sem desenhar, até lembrei da Agatha me cobrando desenho no bimestre passado, e fiquei feliz que já tem um desenho legal e dá para a gente explorar e fazer técnicas, enfim. E vocês podem me chamar para pedir qualquer coisa que vocês precisarem de auxílio, tá, pessoal? Não deixem de fazer, eu não sei desenhar pessoas. Desenha do seu jeito, do jeito que você sabe fazer. O que importa é a gente cumprir o que está proposto aqui na nossa atividade e realizar e entregar para a prof, tá? Então, hoje seria isso. A gente vai responder essas questões da página 4, da página 6 e iniciar o nosso retrato, então, da pessoa que vocês escolherem. Depois, só vou pedir para vocês me mandarem uma foto da pessoa e o desenho para eu avaliar, só para eu, né? Não que eu vou descontar pontos se não tiver parecido, nada disso. É só mesmo para eu ver, para eu poder ver detalhes, para eu poder ver se ficou parecido, para eu poder dar uma orientação, se vocês quiserem, né? Enfim, daí depois vocês mandam a foto original e o desenho para a prof avaliar, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Acho que não. Não? Então, tá bom. Então, a prof vai encerrar por aqui e estarei no WhatsApp para auxiliar vocês, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Vou colocar no grupo mais as informações, algumas coisas que eu falei agora, para se alguém esquecer ou se perder, para ter ali para consultar. E se precisarem de auxílio na produção do retrato, é só me chamar também,
tá? De como tirar o esboço, né? Ah, para eu quero desenhar essa fotografia, como eu faço para desenhar parecido? Ah, como que eu faço para chegar nessa tonalidade? Eu estarei aqui, tá? Eu tenho, humildemente falando, tenho experiência nessa parte, então eu estarei aqui para auxiliar. Aproveitem os momentos de aula para tirar suas dúvidas e para aprender técnicas novas, para aprimorar o que vocês já sabem. Aproveitem esses momentos, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar, qualquer auxílio que precisarem, estarei aqui. E tenham uma ótima aula, uma ótima produção artística a todos. Beijinhos, pessoal. Tchau, prof. Tchau, beijos. Tchau, prof. Tchau, boa aula. Só parar aqui.